no episódio anterior de As Domadoras. Vocês, a partir de agora, são totalmente responsáveis pelas éguas. A partir desse momento, vocês já vão buscá-las. Bom, a parte mais legal e mais emocionante foi ir a cavalo lá e encontrar a manada inteira. No início, elas fizeram um pouco de correria, mas depois elas vieram bem tranquila pra mangueira. A gente conseguiu chegar nelas com facilidade, botar o buçal e pegar elas. Quando elas entraram no foco, elas conectaram realmente com as éguas. A gente teve uma surpresa que após a pega das potras, a gente teve a visita de uma veterinária que veio fazer um vet check para ver como as potras estavam em condições de seguir trabalho. Quero apresentar para vocês a doutora Henriette Graff. Ela foi indicada pela Drogavet, a nossa grande parceira. Eu recebi um convite muito bacana e achei muito interessante participar desse projeto dessas meninas que estão domando cavalos. A ideia é fazer um exame bastante rápido, fazer um exame primeiro do animal parado, onde a gente vai dar uma olhada no animal, ver se tem alguma simetria, algum inchaço, alguma coisa. Auscultar o coração deles para ver se está tudo certinho, se não tem arritmia ou algum sopro, alguma coisa assim. E fazer um rápido exame ortopédico. Tá bom? Bom, então eu acho que duas querendo aguardar ali, já fica uma aqui a postos. Tá bom, então? Vamos lá. Vamos lá. A Jennifer, então, com a gaita ponto. Doutora, fique à vontade. A gente trabalha com medicina esportiva de equinos, essa questão de a gente poder prevenir, fazer um exame antes de começar a trabalhar com os cavalos evita muitos problemas. E isso vai cada vez mais na direção dos bons tratos com o animal. Vamos dar uma olhada como é que tá a questão de anemia. A boca, cuidado. Aí, não, tá tudo tranquilo. Realmente, como elas estão paradas, elas estão um pouco pesadas, mas acredito que a hora que as meninas começarem a trabalhar isso já vai resolver. A única coisa que é esperado, que não é um problema na realidade, mas é esperado com o animal tanto tempo solto, vai ter que se ter um cuidado de casqueamento com esses cascos que ficaram muito tempo soltos e eles cresceram do jeito que eles queriam e não com o exercício orientado. Muito bem. Foi muito legal para ver até a reação delas, como elas iriam agir a esse vet check, como elas iriam responder. Era uma novidade, porque não tinha sido feito anteriormente. A gente vê que a movimentação dela passa bem simétrica e não tem nenhum grau de claudicação. Nesse momento, eu acho que a única observação é dar uma ajustada nesses casquinhos, porque nesse tempo dá uma partidinha. Mas de resto, tá tudo saudável, coração, mucosa, movimentação. Eu achei muito válido, isso vai em direção a realmente a gente gostar do animal e não simplesmente ser um utensílio. A ferramenta estava muito nervosa, porque queria estar junto dos outros animais que foram embora, e acabou dando um pouquinho de trabalho para a doutora. E ela precisou da minha ajuda para poder mexer nos membros, porque a ferramenta demonstrava confiança comigo. Ver a parte dos tendões. Ligamentos. E articulação. Esse trabalho dos membros, de fazer o pinçamento do casco e de palpar as articulações, acaba gerando um pouco de incômodo no animal, porque mexe bastante. E por eu ter uma experiência de trabalhar com casqueamento, eu tenho uma forma de levantar o membro do cavalo que ele fica mais relaxado, porque eu deixo o membro dele alinhado e bem solto. Então ali ela sentia a confiança, a segurança que eu já tinha feito com ela anteriormente. Ela é uma égua um pouco mais quente de temperamento, mas também não demonstra sinal de reação dolorosa. A gente não pode esquecer que o animal é um indivíduo.
E além deles estarem sendo domados, o que a gente tem que pensar é que eles têm suas características e vão responder isso de maneiras diferentes. Muito bem. Carol, então assim, o exame clínico da égua é normal, tá tudo certo com ela. Mas o que é importante, que na hora que você, que tá mexendo com ela, foi mexer com ela confiou em você e permitiu o exame. Então não que a outra égua esteja mais bem domada ou mais bem condicionada, mas é uma questão do temperamento, que ela confia muito em você, mas numa terceira pessoa ela já teve uma certa restrição, tá bom? Tá bom, obrigada. Olha, foi meio frustrante na parte da veterinária, da doutora, porque eu realmente esperava que a guitarra fosse uma das mais tranquilas. É lógico, a égua da Jenny é muito tranquila, mas eu esperava que ela fosse muito cooperativa. A guitarra eu já conheço por montada, que quando ela vira o fio, quando ela se estressa com alguma coisa, ela surta. E daí ela volta. Só que até ela voltar ali, quando ela volta, fica tudo ok de novo, nada aconteceu. Eu acho que eu vou precisar de alguém pra segurar ela só pra... Daí tu faz... Tem? Eu seguro não, alguém segura. Ela fez um tendel, uma bagunça, uma zona ali. E eu fiquei, gente, mas tá me matando de vergonha essa égua. Ela foi a única a ser casqueada. E quando ela foi casqueada, ela não teve nenhuma reação. Mas aí... tudo bem, a gente brigou um pouco, teve uma DR ali, ela me arrastando, querendo passar por cima. E ela ficou tão nervosa que ela chegou a suar de nervoso. Não tinha nada pra estar cansando, realmente ela ficou nervosa. O que eu pensei? Por que ela tá reagindo dessa forma? Primeiro dia longe da manada, as outras éguas antes passaram trotando pra lá e pra cá. Gente nova, ferramenta diferente, então tudo diferente. Não tem como esperar que elas ajam como um cavalo adulto, domado, não tem como. Então, fiquei muito feliz por ela ser de boa índole. A melhor coisa que eu vi nela foi isso. Tá tudo bem com ela. Ela é uma égua brincalhona. A gente vê que ela não é tímida, né? Mas em nenhum momento ela foi maldosa, tentou machucar a gente. Eu acho que esse é o objetivo, né? Respeitar as diferenças do animal e que ele não machuque a gente. Todas as éguas, elas passaram no exame, então elas estão aptas. E agora também vai da sensibilidade das meninas de trabalhar de maneira diferente com cada uma delas, que eu acho que o resultado vai ser extremamente positivo. À tarde, quando fui pegar ela no piquete, ela tava muito tranquila. Assim, me surpreendeu mesmo, porque ela até veio no meu encontro. Entrando no redondel, eu soltei ela. Deixei ela à vontade, sentindo aquele ambiente, se familiarizando, para ela ver que ela não, né, que não tava com pressão de corda. E ela começou a demonstrar a vontade de fugir. Ela ficava muito na porta, ela relinchava para a rua. Ela procurava as parceiras dela e não prestava atenção em mim. Isso aí foi um ponto negativo. Eu deixei ela conhecer todos os pontos do redondel. Ela deixou bem claro para mim que ela quer sair, que ela quer, no caso, voltar para perto das companheiras dela, né? Então eu vou começar fazendo uma recapitulação, né, do que já foi feito com ela. Começar bem do básico, do início. Eu comecei a fazer a dessensibilização com a corda. Eu comprei uma guia nova que eu não tinha nem usado ainda, e por ser uma corda muito leve, quando eu ia trabalhar com ela, eu não conseguia guiar a corda para onde eu queria.
A ferramenta não estava prestando muita atenção em mim, daí começou a virar uma confusão, ela não entendia o que eu estava pedindo. Ela tá achando que eu quero guia, mas eu não quero, eu quero que ela fique parada. Mas eu entendo porque ela estava muito tempo solta, né? E ela já demonstrava antes dificuldade na guia. Eu entendo que ela ainda está com a cabeça dela pensando na tropa, no campo, né? Que ela não queria estar ali, né? Trabalhando. Eu entendo isso. Então eu não exigi muito dela. E o meu maior erro foi a minha pressa de querer montar. Eu tava com muita vontade de montar, de saber como é que ela tava. Ela tava demonstrando uma sensibilidade na região da costela, que quando eu fui tentar montar nela, ela tentou me morder. Daí eu já corrigi ela logo. E aí ela ficou insistindo naquilo, de não deixar eu tocar na costela dela. Eu tô procurando o ponto que ela não gosta, e agora eu descobri que é aqui. E é bem o local que aperta a cincha. Mas não é dor, né? Não, é que ela não gosta mesmo. Porque se fosse dor, ela ia responder na palpação. Aí quando eu montei nela, ela, de novo, ela mostrou uma reação negativa, ela ficou irritada e até tentou pular. Se eu deixasse, ela ia pular. Não estava respondendo muito a minha condução. A ideia dela é fugir, ir embora. Só na porta. Não queria virar, porque ela não estava concentrada no trabalho. Então, ali naquele momento, eu vi que eu estava errando. Aí eu esperei a situação acalmar, parar num momento mais positivo. E então, fazer a guia. Hoje eu vi que ela estava querendo me ganhar, querendo vencer. Mas ainda assim, eu considero que o treinamento foi positivo, porque ela demonstra que ainda lembra do que foi ensinado. Então, mesmo com esses pontos negativos, eu ainda fiquei contente, porque eu gostei da reação dela, assim, em alguns momentos, né? Tá feito por hoje. Eu fiquei super contente com o treino da guitarra e eu resolvi colocar o bridão nela. E teve um motivo muito específico para fazer isso. Eu percebi que ela estava tendo reações por causa do focinho, a sensibilidade. E daí entra aquela coisa, mas tu não ia fazer de side pull sem embocadura? Ela estava respondendo, porque não continuou? Se a minha égua estava mostrando um estresse para reagir daquela forma, talvez eu conseguisse sim, só que eu precisava de mais tempo. E se eu vou fazer dessa forma, sem embocadura e ela estressada, não condiz com o meu trabalho. Não tem a ver com bem-estar. Eu coloquei açúcar no bridão, tá? Nem sempre eu faço isso, mas eu quero que ela sinta um gosto bom na boca ao colocar, porque eu não tenho tempo para isso. Então eu quero que a experiência dela seja a melhor possível. Então isso eu faço com alguns cavalos. Então, ó, vou colocar aqui. Abrir um pouquinho a boca. Pronto. Por que eu não mudei para bridão antes? Porque eu me dei conta que aquela reação exagerada dela estava sendo por conta da ferramenta 2 dias antes da final. Então, dessa vez eu tô abraçando o desafio com várias técnicas diferentes dela entender o bridão, porque eu não quero ela reagindo.
Eu sei que ela tem potencial, eu sei que ela pode me mostrar e eu quero que isso seja o mais confortável possível para ela. Então aqui eu tento colocar o mais rápido possível. Formou uma ruguinha. De primeira, por que é bom formar uma ruguinha, tá? Depois pode até não precisar. Ó, vai ficar essa coisa mais feia que tem, ó. Vai ficar abrindo a boca e deixa ela abrir a boca. Uma hora ela acostuma. Qual que é a grande questão da ruguinha? É que se fica muito frouxo, logo de primeira é muito fácil pro potro botar a língua por cima. E daí ele fica mais incomodado, começa a jogar a cabeça. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer assim mesmo nela. Quanto aos outros exercícios que eu fiz, eu recapitulei tudo que eu ensinei pra ela e me deixou muito feliz que ela não esqueceu de nada. E ela se mostrou super bem, como se ela estivesse fazendo aquilo todo santo dia. Eu vou só fechar a mão na corda que eu tinha ensinado ela pra trocar de lado. A sensibilidade que ela tem e o tanto que ela aprendeu rápido. Além de colocar o bridão, eu acelerei alguns processos, eu coloquei a sela. Ela já conhece sela. Ah, mas faz tempo, não interessa. Essa história de cavalo fica parado 3 meses, bota a sela e sai veaqueando, isso não existe. Isso é porque vinculou uma coisa ruim. Ó, ela viu que não era nenhum bicho de 7 cabeças, que não era um monstro. Tranquilo. Eu coloquei a sela, ela não reagiu, foi super tranquilo. Então, a importância de um trabalho bem apresentado, a importância da confiança, a importância do sentido de fazer as coisas. Então, ela foi perfeita em tudo. Muito bom. É isso que eu quero dela hoje. Deixou eu subir, eu sabia que isso não seria um problema. Deixei ela posando no piquete com o bridão, pra ela acostumar. E eu tomei essa medida justamente porque eu tenho pouco tempo e não vai fazer mal pra ela ficar solta no piquete. Se ela pode tomar água, se ela pode, né, comer uma graminha, qualquer coisa. Então amanhã de manhã eu vou tirar. E daí eu já dou um tempo pra ela e já sigo o trabalho com o bridão. Então, vamos seguir e eu tô bem positiva quanto a tudo que a gente tá fazendo. Lógico, ela é potra, ela pode errar, mas mesmo assim eu tô muito confiante. Para iniciar o serviço da doma de tarde, a gente decidiu todas juntas que a gente ia seguir a mesma ordem que já tinha sido anteriormente. Claro que eu era a última e como o nosso trabalho iniciou um pouco mais tarde, quando eu entrei com a minha potra na mangueira já estava escurecendo. Eu sabia que aquilo ali podia dificultar um pouco o meu trabalho. E realmente eu não consegui fazer o que eu tinha planejado para fazer, porque agora a gente tem 3 dias para trabalhar e apresentar nossas potras. Ela era uma égua que ela também tinha bastante dificuldade com a questão das orelhas. Vocês viram que na hora que ela galopou, a corda que tá sobrando ali bateu nas orelhas dela, ela deu uma incomodada, então é bom essa corda ali solta desse jeito mesmo para ir dessensibilizando. Eu queria ter feito muito mais coisas, mas a escuridão acabou dispersando um pouco a atenção dela de mim, embora ela tenha respondido bem a alguns exercícios que eu cobrei dela. Ela tem alguma coisa que ela tá... Mas mesmo assim eu gosto da atitude dela porque ela tá respondendo bem na questão da direção e na questão da mudança de andadura também, de aumentar trote para galope e principalmente na questão de parar, que tá super boa também.
Embora eu tenha me sentido um pouco prejudicada com a questão da falta de claridade por ter anoitecido, eu achei que a minha potra estava conectada comigo e achei que isso já me deixou um pouco mais tranquila em saber que ela se lembrou desses exercícios solta, né? Que é ainda mais difícil do que se tivesse na guia. Eu tô agradando bastante ela e eu quero que toda a experiência que eu tiver com ela agora seja realmente positiva para ela. Eu acho que o dia foi bem positivo. Ela respondeu super bem as minhas expectativas. O que eu não gostei muito foi a questão de eu não conseguir fazer o que eu tinha planejado pela questão do pouco tempo que a gente tem de trabalho. Então eu decidi não estressar ela ali dentro, porque eu acho que todo serviço que eu fizer nela agora, ela tem que fazer com gosto. Porque eu não posso perder a confiança dela, nem fazer com que ela deixe de gostar do trabalho comigo. No próximo episódio de As Domadoras. Choveu tanto, teve tanto vento que todas nós decidimos que seria melhor ir pra mangueira coberta. Eu acabei ficando um pouco preocupada, porque eu não pude trabalhar a minha égua como queria ontem. E eu sei que a minha égua, ela é uma égua que precisa de espaço. Eu tenho que desempachar ela. Eu já tinha feito a leitura dos problemas que estavam acontecendo e eu entrei ali determinada para corrigir aquilo. Tanto os meus erros quanto os erros dela.